Dá testemunho disto quem o viu, e o seu testemunho é verdadeiro. Essa frase foi escrita por São João, que estava presente, acompanhando todo o drama do Calvário, quando o lado de Cristo foi aberto e o seu coração tornou-se uma torrente inesgotável de amor, de misericórdia, de graça. São João, portanto, testemunhou o amor de Cristo. Mas nós poderíamos também imaginar que Jesus testemunhou o amor de João, porque Nosso Senhor ali, enquanto pregado na cruz, por 3 horas, ele esteve bem próximo de São João, de Nossa Senhora, de Maria Madalena, né? Como nós sabemos pelo Evangelho. Nosso Senhor testemunhou o amor de João lá na última ceia, quando Nosso Senhor, tendo amado os seus, amou-os até o extremo. E naquele momento de amor, onde o coração de Jesus era uma fornalha ardente de caridade, porque ele desejou ardentemente aquele momento, o seu amor foi comunicado a João, e João, evangelista, né, pôde encostar a sua cabeça no lado de Cristo, ali no peito de Nosso Senhor, ouvir as batidas do Sagrado Coração de Jesus e, é claro, certamente permitir que o seu coração ficasse todo inflamado, né? Porque a caridade de Cristo ali naquele instante irradiou para João todo o amor que ele tinha, não só para com João, é claro, mas também para com todos nós, porque Nosso Senhor se dava a si mesmo na Eucaristia para que a sua presença pudesse ser perpetuada por toda a eternidade, de modo que Nosso Senhor testemunhou o amor de João ali na última ceia. E a gente pode considerar que São João Evangelista foi o único dos 12 apóstolos que não morreu mártir propriamente, porque ele morreu de velhice, né? Embora ele tenha sofrido o martírio e Deus o tenha livrado da morte milagrosamente quando ele foi jogado numa caldeira a ferver. Certamente naquele instante ele dava a vida por Cristo e Jesus estava ali presente, testemunhando, né, a generosidade, o amor, a fé de São João Evangelista. São João testemunhou, viu, o seu testemunho é verdadeiro, ele sabe que diz a verdade. Mas Nosso Senhor também, ele presenciou o amor de João e um dia no julgamento final, né, Nosso Senhor há de manifestar a todos os homens, não só o amor de João Evangelista, claro, mas o amor de todos os santos, quantos que durante a vida testemunharam diante dos homens a verdade, né, da fé que Jesus é o Filho de Deus. Quantos que não só testemunharam com a sua vida no seu proceder, mas testemunharam com a vida derramando sangue por amor a Cristo. Então, a gente deve considerar que Jesus também, ele espera de nós, né, alguma correspondência, porque ele também testemunha o tempo todo a nossa vida, ele vê, ele acompanha os nossos atos, os nossos pensamentos, não é? O nosso proceder, a nossa ação de um modo geral, o trabalho, a vida de família, né? O nosso comportamento como um todo. Então, nesse sentido aqui, a gente precisa considerar, eu poderia colocar 4 tipos de presença, né, de Deus, e através dessa presença, 4 modos, como Nosso Senhor, ele presencia, acompanha e testemunha e vê o que nós fazemos. Sabemos que a primeira presença de Deus, de um modo geral, é aquela presença por imensidão, enquanto Deus está em toda parte e sustenta a criação e nos dá o ar para que possamos respirar. Nesse sentido, Deus está até mesmo no inferno, né? Sustentando o fogo do inferno, está em toda parte no mundo inteiro e até, podemos dizer, dentro daquela pessoa que está afastado de Deus pelo pecado. Deus está ali sustentando a vida daquela pessoa. É a sua presença por imensidão e, nesse sentido, a gente deve pensar sempre que Deus me vê. Deus me vê.
Eu lembro que no colégio onde eu estudava, a diretora, muito católica, né, colocava essa frase lá em muitas partes do colégio para que os alunos tivessem consciência da presença de Deus. Inclusive tinha no banheiro também. É um tanto estranho, né? Mas era a forma de ela tentar evitar que os alunos fizessem alguma coisa errada, né? E, é claro, a gente sabe que tem a presença de Deus através da sua graça santificante. E aí já é a presença trinitária, né, de Deus na alma, em estado de graça. Aí já é aquela presença particular que só é dada ao cristão que depois do confessionário, né, foi perdoado dos seus pecados mortais. Ou uma pessoa que... São casos raríssimos, né? Que uma pessoa que conservou a inocência batismal, imagina, permaneceu em estado de graça, mesmo depois do batismo, na infância, na juventude, como alguns santos, né? Que tiveram a dita de nunca cometer um pecado mortal na vida, né? São Luís de Gonzaga, Santa Teresinha do Menino Jesus. Portanto, conservaram a presença de Deus na alma, a presença trinitária por inabitação, né? A alma é templo de Deus, é templo e morada do Divino Espírito Santo. Uma vez que a pessoa perde o estado de graça, a pessoa enxota, chuta Deus do coração, chuta Jesus Cristo, chuta o Espírito Santo. É um tanto estranho dizer isso, mas é uma frase que eu ouvi uma vez quando... na adolescência, né, me confessando com o vigário lá na minha terra natal, ele quando se expressou desta forma, aquilo foi tão forte, né, aquilo mexeu tanto comigo que eu comecei a chorar abundantemente. Foi a confissão talvez a mais bem feita da minha vida, quando eu tive compreensão do que é o pecado. A gente é capaz, portanto, de chutar nosso Senhor, expulsá-lo, né, violentamente do nosso coração. A outra presença é o que acontece quando vocês que estão em estado de graça vão receber nosso Senhor na comunhão, né? Aí já é a presença sacramental de Cristo, que dura por uns 10 minutos, 15, até o tempo da hóstia se desfazer no estômago, né? Mas depois que a presença sacramental se desfaz, aí permanece a presença por inabitação, é aquela que eu falei, né? Que é a presença pela graça. Mas entendam que, enquanto a gente deve lembrar-se de Deus que está em toda parte, que Deus nos vê, a gente deve ter uma intimidade especial com Deus que está em nós pela graça, e lembrar-se dele, não enquanto Criador apenas, mas enquanto hóspede da alma. E aí tem um momento de intimidade particularíssima, que é o momento de união estreita com Jesus Eucarístico. Quando você volta para o banco, se ajoelha, fecha os olhos, fica ali em contemplação, conversando com o nosso Senhor, fazendo atos de amor, de confiança, né, de entrega total de toda a sua vida, oferecendo para Ele o sofrimento, se unindo estreitamente, né? É o momento em que o coração deve se dilatar na caridade. A gente poderia até se imaginar muito próximo de nosso Senhor e encostando a cabeça no seu sagrado coração. Um momento que deve ser assim muito bem aproveitado, né? Tem pessoas que depois da missa ainda permanecem um pouco fazendo ação de graças, porque vamos supor, depois da comunhão, tem que calcular, né? 10, 15 minutos. É muito ruim, é muito feio, né? A pessoa que acaba de comungar e já sai da igreja sem fazer a devida ação de graças. Conhece a história de São Felipe Neri, né? Que combinou com os acólitos, porque ele viu que havia um fiel que comungava, não sei, eu acho que ele mal nem esperava terminar a missa, ele ia embora para casa. Aí os acólitos já preparados levaram 2 castiçais, né, com velas acesas e campainha batendo rua fora, para o homem se dar conta que ele levava Jesus Eucarístico, né? Ele tinha que ter ficado um pouco mais fazendo ação de graças. A quarta presença, vejam, aqui já vou voltar talvez à presença de Cristo, enquanto Ele é Deus, está em toda parte, mas Ele torna-se presente de modo muito especial na casa, no lar, aonde a sua imagem está ali exposta em veneração, no lugar de honra, né?
Por isso que a gente chama entronização do Sagrado Coração de Jesus. É colocar o Sagrado Coração de Jesus no centro da vida familiar. Tudo deve voltar-se para ele, né? Gravitar em torno do seu coração, de modo que ele vai ali, com a sua presença espiritual, acompanhar os fatos da família, os acontecimentos, alegres, tristes. Essa presença do coração de Jesus entronizado no lar é uma presença ainda mais especial, porque nosso Senhor prometeu, né? É uma das promessas, das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Ele disse que abençoaria com graças particulares os lares aonde a sua imagem fosse colocada, fosse exposta em veneração. Por isso que é bom, né? Fazer a entronização, chamar o padre. A entronização é uma cerimônia, né? O padre tem que ir, sobrepeliz, estola, ele vai e benze a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ou um quadro, né? O bom é que seja um quadro bonito, um quadro grande, né, do Sagrado Coração de Jesus. Você coloca ali e a família toda se reúne, se ajoelha e faz o ato de consagração, né? É uma tradição na igreja fazer a entronização. É bom ser uma data assim importante, porque aí você marca aquele dia e todos os anos a família renova. Mas é claro, durante o ano inteiro a família se reúne para rezar ali diante de Cristo Rei. Pois bem, só para terminar, falando aqui dessas 4 presenças, então Jesus, ele nos acompanha, ele nos vê, ele testemunha, ele sabe até onde está indo a nossa generosidade ou a nossa mediocridade. Ele sabe, ele sente na hora da comunhão se estamos sendo ardorosos ou frios, né? Ele percebe, ele então está testemunhando se nós estamos correspondendo ao seu amor ou não. Mas, para terminar, como nós estamos no mês das almas, só para lembrar o seguinte, que o grande sofrimento das almas do purgatório é não poder ter essa posse de Deus, né? Essa presença plena de Deus que vai acontecer só no céu, né? Aí vai ser a visão beatífica. E enquanto isso não acontece, já que as almas estão separadas do corpo, elas tendem com muito mais força para Deus, porque elas são agora apenas alma, espírito, e o espírito tende muito mais para Deus. Agora nós tendemos para Deus, porque a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo, mas o corpo atrapalha demais. Uma vez que a alma estiver separada do corpo, ela vai ter muito mais liberdade para poder ir ao encontro do seu Criador. Então, pelo fato de elas terem que ficar esperando no fogo do purgatório, aí 1 minuto torna-se uma eternidade. E elas querem logo ter a visão de Deus. Esse sofrimento da separação de Deus, lá no purgatório, é a pena do dano. É pior do que a pena do sentido, que é o fogo que queima e purifica. E no inferno existe a mesma coisa, a pena do dano e pena do sentido. A grande diferença é que no purgatório as almas não ficam desesperadas, né? Elas têm a paciência de aguentar chegar o momento em que elas vão se purificar totalmente, porque no céu nada de manchado pode entrar. Vamos fazer então o nosso propósito de vivermos sempre na presença de Deus, amarmos generosamente a nosso Senhor cada vez mais, pedir incessantemente a Ele: Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais, e assim com a caridade, né, a gente vai diminuindo as nossas dívidas e o purgatório será menor também depois. Santa Teresinha dizia que não existe purgatório para aquele que ama, ou seja, o amor é que vai fazer o nosso coração se purificar aqui no mundo. Nosso Senhor disse para Maria Madalena: muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Então vamos continuar a Santa Missa e vamos fazer a nossa comunhão com toda a piedade, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus.